Projetos de lei de autoria do Executivo foram aprovados pelos vereadores nesta terça-feira. O projeto que fixa receitas e estima despesas para o exercício de 2022, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovado em primeira votação. De acordo com o relatório elaborado pela Comissão de Finanças e Orçamento, com base no texto original enviado pelo Executivo, a cidade vai contar com uma receita de quase 76 bilhões de reais, um aumento na ordem de 11,5% em relação ao orçamento aprovado em 2021. Participação social na gestão do orçamento, construção e recuperação de habitações de interesse social e uma maior transparência estiveram nas considerações do substitutivo apresentado. Nós estamos focados na LDO muito na questão social da nossa cidade, não da questão estrutural. Nós não queremos tantas obras agora nós precisamos cuidar das pessoas mais necessitadas. Eu gosto muito do orçamento participativo, porque onde você abre as escolas, você abre os céus, você abre espaço para a população se manifestar. Né? E aí você vai ouvir a população, porque a população é que usa o serviço público muito. Né? É eles que estão lá na ponta, é eles que sabem a necessidade do seu bairro. A subprefeitura é o que está mais perto da população. Eu tiro a subprefeitura como sendo o ponto-socorro do contribuinte. Tudo que ele precisa, ele vai na subprefeitura. E é lá que ele tem que ser bem atendido, a sub precisa estar bem estruturada, o subprefeito precisa estar bem amparado. Nós vamos estar recebendo as emendas dos parlamentares. Né? Então, para que a gente possa ir em segunda votação, aí com essas emendas, fechar esse orçamento. Eu votei favorável à LDO e trouxe apontamentos de aprimoramento do texto. Dos 10 eixos estratégicos votados aqui nessa casa, que ficaram de fora. A redução da pobreza, a inclusão de atendimentos de saúde e ações sociais para a população de rua. Há também o esquecimento da política de primeira infância. As crianças de 0 a 6 anos ficaram de fora da LDO. Como que a gente olha os riscos fiscais, né? As demandas judiciais, possíveis condenações, o que a gente quer é que não só um orçamento mais participativo, mas um orçamento que reduza as distâncias sociais. A bandeira da habitação de interesse social. E também foi incluído também no dispositivo da LDO, um dispositivo que visa a construção e recuperação de habitações de interesse social, de urbanização e reurbanização de favelas e programas vinculados ao Plano Municipal de Habitação. Então, essas são algumas questões importantes do ponto de vista social, de acesso à moradia, bem como também os serviços essenciais à população paulistana, que determina as ações de zeladoria das subprefeituras. Em votação nominal, 38 vereadores foram favoráveis. Os 14 vereadores das bancadas do PT e PSOL votaram contra. Medidas para a retomada do crescimento do emprego e da renda. Segundo, medidas contrárias à austeridade fiscal. Essa que eu comecei a minha fala de hoje. E medidas de apoio aqui colocado por outros colegas, a transparência e a participação popular. Não há nenhuma ação planejada, programada para os próximos anos para a cobrança da dívida ativa, que chega a quase 130 bilhões de reais. A questão do investimento na área da cultura, né? Temos um orçamento de 0,7% do orçamento total da área da cultura. Então, é impossível ter um investimento, uma cidade investindo em cultura com só esse valor. A gente luta por 3% de piso de aplicação dos recursos orçamentários na área da cultura, coloca valores muito baixos para a construção de novas unidades escolares, de céus, das creches aqui na cidade de São Paulo, o aumento da rede direta de atendimento. Então, são pontos importantes. Aprovado em segunda votação, o projeto que determina bonificação por resultados aos servidores neste período de pandemia. Ficam excluídos os servidores que já possuem plano de resultado da categoria profissional, como é o caso dos auditores fiscais da Guarda Civil, entre outros. Por conta da pandemia no ano de 2020,
O prefeito Ricardo Nunes, ele entendeu que era importante que a gente pagasse de forma igualitária, porque senão a gente poderia cometer alguma injustiça, principalmente para os médicos. Tem médicos que não tiveram as metas atingidas pelo fato de não fazerem as cirurgias eletivas, e eles ficaram trabalhando no Covid. Então, automaticamente, esse valor de 200 milhões vai ser dividido, aproximadamente quase 60 mil servidores públicos receberão essa bonificação de resultado, o que mostra aí a justiça e a equidade no tratamento de todos. Tudo que qualifica, né, o serviço público é fundamental para a população da cidade de São Paulo. E esse bônus, que ainda que seja por qualificação, etc., vai fazer justiça à vida de todo funcionário público, porque há mais de 10 anos eles não têm reajuste de salário. Essa bonificação não vai trazer tudo, mas pelo menos vai restituir uma boa parte de tudo que eles perderam ao longo desses anos. No painel eletrônico, o projeto foi aprovado por 49 votos favoráveis e 4 contrários. Se de fato os funcionários, aqueles que conseguiram manter o seu desempenho, esse desempenho pode ser mantido, esse desempenho pode ser medido e esse desempenho pode sim ser pago com bônus. Mas não podemos dar bônus de forma irrestrita para todos. Isso não é possível, isso não é cabível, isso não pode existir dentro dessa casa. O ano passado a gente teve uma pandemia, boa parte dos servidores ficaram em home office, ficaram em casa, alguns não exerceram atividade, não empenharam. Então não há como haver um bônus de desempenho. Isso fere inclusive a paridade com os servidores da saúde, os médicos, os enfermeiros, que colocaram a vida em risco, colocaram a vida dos familiares em risco. Entretanto, garantir para outros servidores que não trabalharam a mesma quantidade de bônus é um desrespeito com os próprios servidores da saúde. Então, nesse sentido, como o projeto não garantia a isonomia, não garantia a igualdade, não garantia a essência da lei que estabelece o bônus, eu votei contra o projeto. Encerrada a votação, o projeto de lei segue para a sanção do prefeito. O presidente Milton Leite assinou a carta de lei a ser enviada ao Executivo para que os servidores possam ser contemplados o mais rápido possível.